Amados irmãos da Casa Espírita Mãos Unidas, vamos nos unir para a nossa reflexão dessa noite, não sem antes elevarmos nosso pensamento em paz e harmonia, na busca do nosso mentor, dos nossos mentores amigos, de Jesus, nosso Mestre Maior. Que a paz esteja no coração de cada um e nos lares de todos nós. Para a nossa reflexão, vamos nos valer do livro As Parábolas Terapêuticas do Alírio Cerqueira Filho. A parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gasto tudo, houve naquelas terras uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar aos porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, viu a música e a dança. E chamando um dos servos, perguntou: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E o seu pai, saindo, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Esta parábola sempre foi considerada de uma forma pouco profunda. E tanto que ela é conhecida, muito mais conhecida, como a parábola do filho pródigo, enquanto são 2 filhos. Ela é repleta de muitos símbolos muito significativos, que demonstram um caminho a ser perseguido para a evolução espiritual de todos nós. Quando fazemos uma abordagem psicológica, transpessoal, consciencial, nós vamos encontrar ensinamentos que estão, a princípio, não ocultos, mas que nós precisávamos alcançar melhor evolução, maior capacidade de entendimento para que pudéssemos ter melhor aproveitamento desses ensinamentos. Essa abordagem transpessoal, consciencial, faz considerações que vão nos levar a observar espiritualmente como Jesus nos ensina para alcançar o melhor entendimento desta parábola. Alguns itens nós precisamos alinhar
para o nosso entendimento desta parábola. O filho pródigo, indo para terras distantes, representa o afastamento da prática das leis divinas que estão presentes na nossa consciência. Estar presente na casa do Pai quer dizer observar as leis divinas que estão gravadas no íntimo, na alma, na consciência de cada um. O filho pródigo, já na segunda fase, a fase do arrependimento, representa a busca do equilíbrio existencial, quando toma consciência dos erros praticados, das suas consequências e da sua infelicidade, e busca um significado para a vida. É o retorno à casa do Pai, à prática das leis divinas. O filho mais velho representa o processo de auto-engano, do pseudo-amor, ou o amor mentiroso, aquela máscara de perfeição que nós colocamos em nós e de filhos obedientes, que estamos aceitando as condições sem avaliar que isso é apenas uma representação de obediência e não uma obediência real, uma representação daquilo que nós esperamos que os outros pensem de nós. A casa do Pai é a essência divina, a consciência que está gravada em as leis divinas gravadas em nossa consciência. A própria fazenda tem um significado muito interessante. São todos aqueles recursos, todos aqueles dons que nós recebemos para a nossa evolução, que Deus nos dispõe para a nossa evolução. O Pai representa Deus, o dono da fazenda, o Criador de todas as coisas. Portanto, Deus, nosso Pai. Mas fazendo uma passagem item por item, versículo por versículo, para nós podermos começar a explorar os ensinamentos que cada um nos traz. São todos eles repletos de simbologias muito profundas e muito interessantes. Eu considero essa uma das mais importantes parábolas que Jesus nos deixou, porque ela traz um aprofundamento muito grande e muito interessante com relação à demonstração do caminho que precisa ser considerado para a nossa evolução. No primeiro versículo, quando ele diz: um homem tinha 2 filhos, começa a diferenciação que nós precisamos trazer para dentro desta parábola. Não era apenas o filho pródigo. Portanto, devemos considerar a expressão, o título, a parábola do filho pródigo, como incompleta. A parábola dos 2 filhos, porque aqui nessa condição nós estamos considerando a simbologia do outro filho também, do mais velho, que também nos traz uma lição muito bonita e muito profunda. Um autoencontro para que nós possamos nos avaliar melhor. Portanto, cada um dos filhos traz a sua lição própria. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Representa a alma juvenil, ainda em evolução. Lembramos na questão 105 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos ensinam. Os Espíritos são criados simples e ignorantes. Quer dizer, a simplicidade, a falta de conhecimento é a falta de evolução. Nós precisamos caminhar a nossa evolução. Quando somos criados, nós ainda não temos essa capacidade mais profunda de avaliação e é por isso, talvez, que às vezes erramos nas nossas decisões. Todos os espíritos são criados sem o conhecimento e ainda simples, mas precisam caminhar para alcançar essa evolução. Então, este passo do filho é a representação da alma juvenil, que acredita que os gozos egoístas lhe trarão a felicidade. No versículo seguinte, ele repartiu por eles a fazenda, representa a equidade divina. Quando Deus nos lança a nossa evolução, ele nos disponibiliza todos os recursos necessários, físicos, materiais e morais. Todos os recursos, os dons que nós precisamos para a nossa evolução, Deus não nos nega. Deus nos coloca ao alcance da mão. Então, quando recebe a parte da fazenda, recebe aqueles dons, aquela parte dos dons que ele precisa para a sua evolução. Deus não nega quando ele pede. E ele lhe dá
todas as possibilidades evolutivas. É a equidade divina. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para terras longínquas e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. A lei do livre-arbítrio. Juntou tudo. Quer dizer, tomou a atitude pessoal de juntar o que lhe era de direito e ir gozar dos prazeres. Ainda por ser uma alma infantil, não avaliou as consequências da sua atitude. Usou-se do livre-arbítrio. Um outro símbolo muito importante presente nesse versículo são terras longínquas. Terras longínquas, quer dizer, terras de fora, fora da casa do Pai. Quando nós nos afastamos da essência que nós somos. Quando nós nos afastamos das leis divinas. Afastando da casa do Pai, da essência do ser. E havendo gastado tudo, houve naquelas terras grande fome, e começou a padecer de fome. A lei de causa e efeito. Quando ele tomou a decisão, ele não pensou que isso teria suas consequências. E aqui estão elas. Passando fome, passando necessidades. A fome não do pão material, a fome da alma, a fome de amor, essa que não existe satisfação nos gozos humanos, nos gozos materiais. Essa fome que ele está sentindo, ninguém pode lhe satisfazer se ele não voltar-se para dentro de si e recomeçar tudo de novo. E chegou-se a um cidadão daquelas terras, o qual o mandou para os campos apacentar os porcos. Esse versículo é de extrema importância. Em primeiro lugar, porque este cidadão representa de novo o egoísmo. Tomou a decisão de mandá-lo a cuidar dos seus interesses, mesmo ele estando passando fome. Mesmo que seja essa fome inteiramente espiritual, que não estava nas mãos dele satisfazê-las. Porque só o próprio indivíduo pode retornar para dentro de si e refazer a sua caminhada. Apacentar aos porcos. Lembramos que este símbolo dos porcos é realmente muito significativo. Moisés, quando saiu do Egito, levando o seu povo para as novas terras, estava observando a presença de muitas doenças causadas pelos erros de alimentação. E os porcos, naquela época, eram criados de forma muito imprópria, com muito pouco critério de saúde, de higiene. E que estava produzindo, portanto, muitas doenças, muitas perdas no seu povo. Então ele, para proibir o consumo da carne de porcos, alegou a proibição divina do consumo. E nasce daí uma ojeriza dos judeus com relação aos porcos e tudo o que significa para eles. Então apacentar os porcos era a última instância de miséria que poderia chegar a alguém. Essa é uma simbologia muito importante. E quando ele está a apacentar os porcos, então ele está descendo ao último degrau da sua degradação espiritual. É o abandono existencial. Esse versículo representa a carência, o abandono existencial em que ele mesmo se lançou. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Mesmo porque, como a fome é totalmente espiritual, ninguém poderá satisfazê-la, a não ser o próprio indivíduo. Ele é que tem que buscar. Então, nessa situação, chafurdado na lama, a apacentar os porcos, nós nos lembramos de uma cena muito interessante do filme do Nosso Lar, em que ele inicia com aquele ser lançado ao charco, quando ainda não tomou consciência de si. Talvez aqui o nosso personagem já estivesse no plano espiritual desencarnado. Embora esse inferno em que nós nos lançamos, esse umbral, essa situação de desmando, de desamor, de abandono existencial, nós podemos vivenciar ainda na matéria, sem precisar partir para a espiritualidade. Mas podemos observar essa significação também, de estar já na espiritualidade, onde nós nos lembramos que só quando se arrepende e começa a tomar consciência do seu erro, é que poderá ser buscado
pelos mentores amigos, para que seja salvo. É o exemplo, então, aqui da extrema carência e do isolamento existencial. E caindo em si, no versículo seguinte, e caindo em si, tomando consciência da sua situação, tomando consciência dos erros praticados pela sua própria liberdade, pelas suas próprias decisões. É o despertar consciencial, caindo em si. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui, padecendo de fome? Começa a mentalização, a observação, o processo de arrependimento. Percebe a sua imensa carência, em que ele mesmo se lançou, que voluntariamente havia se distanciado da casa do pai. Esse é o processo de arrependimento. E aqui mais uma coisa interessante a ser observada. O arrependimento por si só não resolve a questão. Longe estamos de ser salvos por simplesmente nos arrependermos. O arrependimento é a chave para o exercício do autoencontro. É quando nós tomamos consciência de que erramos e qual é o caminho que não pode ser seguido. Isso significa arrependimento. Para que possamos aí, então, começar a encetar a nossa evolução. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Quer dizer, já está começando a mentalizar o que deve ser feito, o que ele precisa fazer. Precisa levantar-se da onde está, tomar atitude, caminhar, ir ter com o pai e pedir perdão. A prática da humildade. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, ele percebe que não deixou de ser filho. E se nós considerarmos isso no aspecto espiritual, o Pai, Deus, nós, o Espírito, criado por Deus, Deus nunca nos abandona e nunca deixa de ser o Pai misericordioso. Portanto, ele não perde e não desconsidera a sua condição de filho, mesmo tendo abandonado. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Esta é a atitude da humildade, que ainda está em plano de mentalização, de criar mentalmente qual é o caminho que eu vou seguir a partir deste momento. Caindo em si, percebeu o erro e a possibilidade de reabilitar-se e reagiu sobre si, buscando pelo caminho da humildade e da autocura. Nós precisamos voltar ao nosso início. Isso será, por acaso, a reencarnação? Isso será, por acaso, nós já na espiritualidade nos planejando para uma reencarnação? Retomar o caminho? Porque a reencarnação é retornar de novo desde o começo e reorganizar tudo. Fazer toda a caminhada de novo até que a gente acerte. Até que a gente aprenda todas as lições. Aceitando a condição de subserviência, que é o exercício da humildade. Porque esse exercício da humildade exige que a gente volte para o início, ao início da criação da nossa essência. E quando ainda longe, ou seja, Deus não o abandonou, viu-o à distância, viu que ele exercia os primeiros movimentos de arrependimento e de busca do novo caminho. Deus não estava ausente, ele tinha se distanciado. Viu o seu pai e movendo-se de íntima compaixão, a íntima compaixão, a misericórdia divina, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o, acolhimento de íntima compaixão. Deus sempre vai agir assim com todos aqueles filhos que se perdem. A ovelha que se perde, ao ser recuperada, é muito mais festejada no céu do que todas aquelas que já estavam no céu. Há uma grande festa todas as vezes no céu que se recupera uma ovelha perdida. E o filho disse ao pai, pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui está o exercício da humildade.
O primeiro exercício é a tomada de consciência da humildade. Aqui ele moveu-se, tomou consciência, arrependeu-se, mentalizou a caminhada que precisa ser feita e foi. Deu o passo que precisava dar. Foi ao encontro do Pai e fez o seu gesto de humildade. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Já não sou digno de ser chamado teu filho. É o senso de indignidade trabalhando esse espírito. Pai, mas o pai disse ao servo: trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa não seria um corpo novo para uma nova encarnação? Podemos encarar sobre esse aspecto, porque é uma retomada, um reinício. A roupa que foi desvestida não serve mais. Traz-me uma nova roupa. Ponde-lhe um anel na mão. O anel da aliança com o Pai. Já que ele tomou consciência e fez o exercício, abre-lhe a mente e faça essa aliança com o Pai na busca do seu aperfeiçoamento. A sandália nos pés representa a base, que é o exercício da humildade. Precisa iniciar desde o início, desde o exercício da humildade, e dali recomeçar tudo de novo. Pois este meu filho estava perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. A festa da reconstrução do espírito. A alegria da recuperação da ovelha perdida. E seu filho mais velho estava no campo, ou seja, estava fora. Estava na superficialidade. Não tinha compromisso ainda sério e espiritual com a sua evolução. E quando veio, e chegando perto da casa, portanto não entrou, apenas aproximou-se a ponto de conseguir ouvir a música e as danças, não se apresentou, não entra na casa, chega apenas perto. Mas começa a cair a máscara do ego, do desamor ou do pseudo-amor. E chamando um dos servos, veja que ele vai falar com alguém. Pergunta-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: que grande notícia, o servo lhe disse. Veio teu irmão, e o pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu, são e salvo. Não é uma grande notícia que deveria rejubilar o seu coração de alegria por ter o irmão de volta, por ter revivido, por ter sido reencontrado? Não. Ele preferiu manter a sua postura de máscara, de mentira. Nota-se a mesma postura. Não entra na casa, não pergunta ao pai, pergunta a um dos servos. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Fica explícito o desagravo, a reprovação. Revolta-se fisicamente perto, mas distanciado do pai. Está fisicamente perto do pai, porque o pai jamais está longe, mas distanciado espiritualmente do pai. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Cai a máscara. O amor-interesse, o ciúme, o egoísmo, achando que ele tem o direito. E aqui está muito visível também um processo de julgamento. Ele merecia, não o outro. Quem sabe o outro deveria ser rechaçado, eliminado, jogado para fora da casa do pai? Deus acolhe a todos os filhos, independente dos seus erros. Mas nós julgamos que só nós temos méritos, só nós precisamos e devemos ser salvos. E ele disse: filho, tu estás sempre comigo, porque ele nunca está longe. O Pai nunca está longe. E todas as minhas coisas são tuas. Você pode dispor de todos os recursos que você precisa para a sua evolução, porque todas as minhas coisas são tuas. O Pai está sempre presente. E todas as coisas
estão disponíveis para nós. Mas era justo, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. A justiça divina é a compaixão e a misericórdia com que ele trata todos os seus filhos. Precisamos aprender isso. A compaixão e a misericórdia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Jesus, no seu amor infinito, nos dê muita força e muita luz, para que nós tenhamos a coragem de retornar para a nossa base e fazer a nossa construção espiritual, que é tão necessária e tão urgente. Que a paz permaneça no coração de todos nós. Que assim seja.